Universidade El Bosque. Essa universidade, ela tem o seu planejamento estratégico, está aí na tela para vocês, totalmente orientado pelos ODS e, sobretudo, um grande relatório de sustentabilidade. Vale a pena conhecer, esse documento também deixo o link para vocês, disponível. E, finalmente, esse modelo também da Colômbia, Universidade La Sabana. Essa universidade ganhou o prêmio no ano passado da rede CASE, uma rede norte-americana de alumni, de gestão de egressos. Então, eles têm o melhor modelo considerado para a América Latina de gestão de graduados, gestão de egressos. Vale a pena conhecer esse modelo. Eu trouxe aqui um quadro aí que mostra passo a passo de como é que eles gerenciam. Também deixo disponível para vocês. No Peru, essa Universidade Católica, a Universidade Católica de Santa Maria, em Arequipa, eles têm esse projeto chamado Cidade Verde. É super interessante porque eles adotaram a prática de que no primeiro, quando os alunos chegam, os calouros, eles entregam essas sementes, essas árvores pequenas, né, para serem plantadas. E os alunos têm a responsabilidade, e isso é dado acompanhamento por parte da universidade, para fazer todo o acompanhamento do crescimento dessas árvores durante toda a graduação. Olha que bacana, achei diferente, estou compartilhando aqui com vocês. Essa universidade também, ela tem certificação ISO 9000. Normalmente a certificação ISO 9000 é de uma área, de uma unidade, da área de atendimento. Essa universidade ela é completamente certificada pela ISO 9001. Recomendo também conhecer. Outra universidade no Peru, essa é a Caetano Heredia, a famosa Caetano Heredia, uma grande universidade totalmente focada na área da saúde, sobretudo, em medicina, muito conhecida, né? Então, eles criaram, quero falar de duas coisas dessa universidade. Uma é isso que está aí. Olha que eles criaram, o Observatório e Incubadora de Programas Acadêmicos. Todo o gerenciamento da criação do curso, o acompanhamento, até a certificação, tudo isso é acompanhado por uma incubadora. Isso é inovador, eu achei legal compartilhar com vocês. Esse campus bonito aí que vocês estão vendo, verde, o que eu quero chamar a atenção é que isso era completamente cheio de carros, até tinha uma outra foto, e a foto ao lado é porque, o que essa universidade fez? Ela criou exatamente embaixo um estacionamento, 3 níveis de estacionamento, todos os carros agora estão subterrâneos à universidade. Esse é um projeto muito inovador, então, indo a Lima, recomendo conhecer também. No Canadá, a ETS, a grande escola de engenharia, talvez a mais renomada de engenharia, queria chamar a atenção de alguns temas. Um deles é esse modelo educativo compartilhado com o setor produtivo com uma gestão de relacionamento 360 graus das práticas pré-profissionais, orientada para formar as novas lideranças empresariais de engenharia do país. Então, eles criaram esse programa muito forte, e aqui foi a primeira vez que eu escutei sobre CRM, Gestão do Relacionamento, ou CRS, Student, Gestão do Relacionamento Estudantil, aplicado dentro de uma universidade. Vale a pena conhecer esse modelo, é diferenciado. A grande bandeira dessa universidade é a gestão de estágios. E o outro programa, também bastante conhecido, é esse programa 24 Horas de Inovação. Essa universidade faz uma convocatória mundial para que em 24 horas sejam resolvidos problemas sociais, problemas dos bairros. Né? Aqui tem um link para vocês também. Muito bem. Equador, para concluir esse quadro, esse é um programa muito reconhecido aqui no país, aqui no Equador, onde eu estou, Unidos pela Educação. Esse programa é liderado pelo setor produtivo, e olha que interessante, eles convidaram a universidade que eu estou, a UTPL, para que ela fizesse uma capacitação aos docentes da escola básica e fundamental, agora, nesses 3 meses, já alcançou a meta de 40 mil professores capacitados, escola básica e fundamental, e a plataforma digital que vai ser aplicada nas escolas do país é a plataforma da universidade. E em contraparte, essas empresas, elas entraram com os tablets, vocês estão vendo aí a especificação, e conexão de internet para aquelas crianças e jovens que são carentes. Então, essa é uma relação, um movimento do país muito interessante. Isso significa que o Equador praticamente não parou, na verdade, não parou, né? As aulas seguiram absolutamente. No dia seguinte,
a quarentena. Falo rapidamente para vocês da UTPL, Universidade Técnica Particular de Loja. Quero dizer, o planejamento que está aí, 2020, 2025, está prontinho. Esse planejamento ele foi construído totalmente à luz dos 17 ODS. Vale a pena conhecer esse documento. A UTPL ela tem observatórios, é um projeto chamado Smartland, Observatório de Territórios Inteligentes. Esses observatórios que estão aí, ou seja, grande parte das informações dos ministérios, das tomadas de decisões no país saem desses observatórios. Outra coisa interessante, uma convocatória a todos os grupos de pesquisa da UTPL com base nos ODS e com um fundo aplicado pela universidade. Isso significa que a pesquisa científica ela está canalizada e direcionada para os ODS. Compartilho com vocês duas cátedras que estão instaladas aqui na universidade. À esquerda de vocês, uma cátedra de desenvolvimento sustentável e a outra de educação e cultura para a paz. Os links estão aí, todos estão convidados. Essas cátedras, elas ainda não estão no Brasil, isso é uma boa oportunidade, eu já vou comentar aqui na frente para a CAF. Outra iniciativa nova da UTPL, isso tem 2 anos, queria dizer que a UTPL tem 46 mil alunos, 40 mil totalmente à distância, em 96 centros no Equador. A UTPL também está em Roma, tem um campus em Roma, um campus em Madrid, um campus em Nova York. Faz 2 anos nós abrimos um campus em Miami também, com essa estrutura chamada CIFAL, Unitar CIFAL. CIFAL significa Centro Internacional de Formação de Atores Locais. Então, esse CIFAL está no Brasil, em Curitiba, aí pertinho também de vocês, né? E tudo isso é gerenciado pela Escola de Negócios, que é chamada EDS Business School. Então, com base em todo esse movimento de uma universidade orientada pelos ODS, no ranking Times Higher Education, que no ano passado abriu um capítulo para os ODS, que está aí, a UTPL ficou em primeiro lugar no país, e entre as 100 no mundo, e neste ano, está aí o resultado na tela, está entre as 300 no mundo, são mais de 800 universidades que estão completamente orientadas pelos ODS, com destaque o ODS 17, o 8 e 4. Esse é o desenho geral da gestão de alumni da UTPL, é gerenciado uma base de mais de 90 mil alunos, né? A universidade tem quase 60 anos, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês não é tanto esse esquema. À direita, olha que interessante, no ano passado teve eleição, a universidade mapeou quantos graduados se envolveram diretamente na política, e da UTPL, 13 alcaldes, que são os prefeitos aí no Brasil, um prefeito que é equivalente a um governador, o Equador tem 7 governadores, e uma vice-prefeita, e 51 concejales, que são vereadores. Esse mapeamento, por que ele foi feito? Para que a UTPL se preocupou em que os seus alunos envolvidos nesses cargos, participassem de uma formação que está aí, Líderes para Governar, está aí o link também, para vocês conhecerem, é um programa para dar uma turbinada em gestão pública, né? E é feito todo um acompanhamento da universidade, existe toda uma preocupação, esses aspectos de corrupção, tudo isso é acompanhado muito de perto pela universidade. Isso está dentro da base de gestão alumni. Bom, a cidade de Loja, onde nós estamos, tem um grande evento, está aí, Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. A UTPL é a secretaria, a universidade faz a secretaria executiva de todo esse ecossistema. Já quero comentar um pouco para vocês adiante um pouco disso. E quero concluir essa parte da UTPL falando que estamos num momento impressionante em relação à mobilidade acadêmica, mas virtual. Mobilidade virtual. Aí está o esquema geral de internacionalização, em colaboração bilateral para mobilidade virtual com a USTA de Bogotá, Arandina, Uniminuto, a UOC de Barcelona, a Univa do México, e em colaboração multilateral, o programa Reto Inova World e Movies da UI e American Mobilitas da UDUCAL, que é uma rede das universidades católicas. Nós estamos falando que nesse contexto são mais de 400 alunos fazendo mobilidade virtual. Ou seja, outros alunos estudam na nossa plataforma e nós enviamos alunos para estudar em plataformas de outras universidades, completamente virtual. Eu resolvi incluir aqui um capítulo rápido sobre o Covid,
Um pouco para comentar para vocês como é que foi a reação da UTPL. Esse é um documento que nós fizemos agora em maio. Em maio, nós mapeamos 51 iniciativas da universidade. Todas elas estão correlacionadas com os ODS. À direita, vocês veem aí uma tela, é a tela oficial da governação de Loja, que é gerenciada por um dos observatórios da UTPL. O link aí vocês podem acompanhar. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é apenas um resumo das grandes atividades que nesses 90 dias a UTPL tem implementado, desde o hospital virtual, aulas de inglês virtual, as academias de empreendedorismo. Aqui ao centro, a facilitação, né, para venda de tablet para os professores, alunos, para as famílias. Para as famílias. Logo também, bom, aí informações, normativa, formação de comitês, uma série, eu vou deixar disponível esse material para vocês. Toda uma ação cultural também aí disponível para vocês também, né? E essa tela, essa última tela da UTPL, é um quadro, porque nós voltamos já faz 7 semanas, com 30% do quadro administrativo. A aula virtual funciona, aí estão cada um dos protocolos para que os funcionários administrativos voltassem. Se for de interesse da CAF, eu disponibilizo todos esses documentos, como é que a gente faz a seleção de 30% do quadro administrativo, e como é que nós estamos operando, e com bastante êxito, seguindo todo esse plano que está aí. Muito bem, eu relacionei aqui alguns partners, basicamente dois. Esse é um dos grandes, chama GIS, é uma rede alemã, que atua também no Brasil, eu sei que está em Brasília. Essa é uma rede parceira que desenvolve projetos junto com as universidades para o desenvolvimento regional e com fundo europeu. Por isso eu tenho dito para alguns colegas em Santa Catarina, eu falei, poxa, essa rede GIS deveria estar em Santa Catarina. E a outra é um convite a vocês, está aí, Reta Inova World 2020, é um concurso, já está no 4º ano, onde toda a comunidade acadêmica é convidada a apresentar projetos reais de impacto social. É uma reinvenção da extensão universitária, porque é uma extensão focada em resultados, e aí está o convite também para vocês. Bom, eu queria comentar de algumas redes, olhando agora a CAF, de maneira bem rápida e objetiva também. Uma delas é AllWe, bastante conhecida de vocês, o programa eMovies, que é o programa de mobilidade virtual, a UTPL participa, aí nós estamos com 100 vagas abertas, inclusive convido o sistema CAF para que a gente possa fazer mobilidade acadêmica com a CAF. O IGLU, vários de vocês fizeram o curso IGLU, o grande congresso CAI e toda a sua rede, esse ano a UI completa 40 anos. É interessante a CAF, eu estou olhando agora para a CAF, e especialmente essa questão da mobilidade virtual, acho que pode ser uma grande oportunidade para a CAF. Outra rede que eu recomendo, a Columbus, nós participamos muito dessa rede, estou relacionando dois, porque essa rede é muito ativa. O Movering significa que você pode enviar um pesquisador da sua universidade para ficar 3 meses em Bruxelas, e ele vai passar nas grandes corporações, OMC, nas grandes redes multilaterais, estudando como se faz a captação de fundo europeu. Realmente é um projeto focado, Movering. E esse outro programa que está ao lado é um convite que eles fazem, uma seleção. A UTPL já mandou dois alunos para que participe de uma reunião em Lindau, na Alemanha, que ocorre todos os anos com o Prêmio Nobel. É uma coisa, os testemunhos em relação a essa experiência é espetacular. Então, acho que são oportunidades para a CAF também. Essa outra rede que eu recomendo que a CAF também olhe os movimentos, IAU, é um grande congresso. Esse ano seria em Dublin, vai ser na Irlanda, vai ser no próximo ano. Mas eles estão focados em isso, liderança, internacionalização, desenvolvimento sustentável e tecnologia. É uma rede espetacular, vale a pena ver. Na minha opinião, é a melhor rede ibero-americana, a IAU. Outra rede que vale a pena, que eu recomendo também, é a FAP Alcue, está aí, Fórum Acadêmico. Essa rede é a rede que está debatendo a construção do Tratado de Bolonha para a América Latina integrada com a Europa. Essa é uma grande discussão. O encontro vai ser na UTPL,
seria presencial, nós passamos agora para novembro, eu vou encaminhar o convite para o professor Paulo, para que chegue até vocês, é uma grande discussão que está sendo feita e vai ser apresentado o documento oficial dessa base, justamente para validação de títulos e créditos na América Latina. Então, é uma discussão imperdível, convido a todos vocês. Muito bem, concluído isso, rapidamente também, trends, algumas tendências. Uma delas, os colegas que participaram da CRES 2018, em Córdoba, na Argentina, né? E depois do plano de ação no Peru, e esse encontro de reitores, o Conselho de Reitores, que foi no ano passado em Lima, Peru. Tive a oportunidade de cumprimentar vários colegas, tive a honra de ser o relator geral desse documento. É o documento da base da América Latina que vai para o Tratado de Paris, que ocorre a cada 10 anos. Vocês recordam que em 2008, o documento de Paris, do Acordo da Educação, falava de 3 elementos: aprendizagem significativa, educação permanente e internacionalização. E a grande mensagem agora, para essa década, está aí: diálogo de saberes. Não vou entrar em detalhes, adoraria falar, dar detalhes para vocês, eu compartilho o documento, quem sabe uma outra oportunidade, mas todas as dimensões de rompimento de fronteiras, do ponto de disciplinas, de itinerários formativos, de áreas de conhecimento, essa grande discussão, né, da evolução da interdisciplinaridade para uma ideia da multidisciplinaridade. Outra tendência muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é essa STARS, está entre os 3 rankings mais importantes de educação do mundo, né? E olha que interessante que eles abordaram. Professor Luciano, o seu slide travou novamente. Desculpe. Então volto. E agora? Bem? Sim, está. Ok. Muito bem. Então, obrigado, Paulo. Agora, então, o QS Stars, olha que interessante, eles trouxeram como core competência 4 elementos: ensino, pesquisa, internacionalização e empregabilidade. Nós perguntamos, esse evento foi há pouco tempo, onde está a extensão universitária? E eles falaram: professor, a extensão universitária, ela se transforma, ela toma uma nova dimensão, ela abre em 3, e ela se transforma a extensão em empregabilidade, internacionalização, e ali embaixo vocês vão ver responsabilidade social e inclusão. Então, ela toma uma nova dimensão, a extensão, isso já na sequência eu falarei para vocês. Acho que é uma mudança fundamental, porque é os processos missionais das nossas universidades. Isso é uma tendência. A outra tendência, agora, pesquisa pós-Covid, que as grandes redes estão pesquisas relevantes, focadas em buscar soluções para o mundo real, contribuindo para dar passos concretos no desenvolvimento regional sustentável. Também pesquisas que sejam atrativas, lidas e são os 2 mais relevantes, né, junto com o Xangai, eles já estão orientados para a pesquisa de impacto. Concluo esse quadro falando, se estamos falando de indústria 4.0, temos que falar de professor 5.0, reitor 5.0, universidade 5.0, temos que estar adiante. Então, estamos falando de um docente que gera significados, estabelece referências, né? Faz sentido no projeto de vida das pessoas, ajuda a reescrever novas histórias de vida. E eu relacionei aqui, Paulo, já para concluir, o que eu entendi olhando um pouco esse movimento, o que eu estou chamando de portfólio ACAF, como sugestão, obviamente, um pouco desse olhar. Uma delas é exatamente, a ACAF pode ser a primeira rede de educação superior da América Latina a levantar a bandeira dos ODS junto com as suas universidades. Seria um grande feito para a CAF, é uma sugestão. Uma outra sugestão, que a UCC, a Universidade Sonhada, a Universidade Comunitária Catarinense, poderia, inspirada no que eu falei para vocês da UNIR,
e aqui eu estou sugerindo uma plataforma que eu particularmente venho trabalhando, é meu projeto de pós-doutorado, é exatamente isso. Pode ser uma universidade digital, focada nos ODS. Ia ser absolutamente a primeira universidade digital focada nos ODS. Pode ser uma grande oportunidade para a CAF. A outra, das cátedras Unesco, eu fiz um levantamento, especificamente cátedras Unesco de educação superior, vocês podem ver aí, tem na Argentina, no Chile, no Equador, no México, e não tem nenhuma no Brasil. Esses trâmites podem levar até 2 anos, me coloco à disposição da CAF também, o Francisco Pedro, é o atual diretor executivo do IESALC Unesco. A UTPL tem 3 cátedras Unesco. Só para citar um caso aí para vocês, a primeira que está aí, Educação e Cultura para a Paz. Então, as grandes discussões, inclusive Prêmio Nobel, aonde que vem na América Latina? Vem exatamente onde está a cátedra. Acho que é uma boa oportunidade ter uma cátedra, a CAF, Unesco e CES, para fazer a grande discussão das universidades, das instituições comunitárias. Uma outra sugestão, Unitar Cifal é uma rede de 20 instituições no mundo. Falei que aí perto de vocês, em Curitiba, tem. Sugestão, acho que poderia estar em Florianópolis, liderado pela CAF. É uma sugestão. Outra, esse grande privilégio, o Estado de Santa Catarina. Talvez eu não esteja atualizado com os centros de inovação, mas tenho muito claro de que a CAF é o grande hub de conexão desse grande ecossistema de inovação. A ativação depende da CAF. Também, uma outra oportunidade ao portfólio da CAF é a Rede Mundial de Cidades Criativas Unesco. Vocês sabem que existem 7 categorias de cidades criativas, né? Eu tenho aqui um quadro do Brasil, aí, por exemplo, Brasília, Florianópolis em gastronomia, né, para ter esse caso, e essas são as cidades criativas no Brasil. Isso é uma transformação fundamental, porque coloca a cidade numa agenda mundial. E como a CAF ela tem essa capilaridade no Estado, acho que pode ser aí uma grande oportunidade para a CAF, junto às suas universidades, desenvolverem novas cidades criativas. Eu estou relacionando para vocês verem aí na Colômbia, 4 cidades criativas. Aqui no Equador, nós estamos trabalhando já há 2 anos. No ano que vem, a plataforma da Unesco abre em junho, abre a cada 2 anos. E fico à disposição para compartilhar toda a metodologia, enfim. Tá? Outra questão que compartilho com vocês, tem entendido que a questão de cursos, falo como professor do curso IGLU, já há 15 anos do professor, desse curso, tenho entendido que esse formato que está aí, onde toda a universidade vai para a escola, toda a universidade vai para uma academia, onde desde o reitor, o board, né, os seus quadros vice-reitores, diretores, grupos de trabalho. Então, o que eu estou propondo, uma sugestão para a CAF, que exista uma metodologia de formação em que toda a universidade vá para uma academia. Então, esse quadro é um quadro que eu compartilho, é um resumo, eu estou chamando Portfólio ACAF, deixo aí para vocês, não vou entrar em detalhes do que é cada um deles, mas é como eu estou enxergando, olhando toda essa oportunidade ao sistema CAF, esse portfólio ACAF @2030. Então, aí, como a UCC, né, como plataforma digital, seja como cátedra Unesco, seja dentro da rede mundial da ONU, está aí, Unitar Cifal, ou como operadora executiva de parque científico e tecnológico, ou uma academia de gestão de educação superior, ou como observatório da educação superior, inclusive para o Brasil e para outras redes, ou também como cidades criativas Unesco. Então, esse é um pouco do que eu estou enxergando como 7 grandes oportunidades. Já meus slides finais, estou chamando de trade-off, lembrando aí a nossa serra, né? Serra do Corvo Branco, maravilhosa. E uma delas é exatamente esse quadro. Estou entendendo que o Oceano Azul, eu coloquei o mapa da América Latina e queria dizer para vocês que enxergo que a grande oportunidade é olhar realmente, romper fronteiras e olhar que a América Latina é um imenso Oceano Azul. Vejam vocês aqui, a UTPL abriu um campus em Miami para atuar com educação à distância para toda a América Central. E vai se apresentar como uma universidade norte-americana, e não como uma universidade equatoriana.
e eu tenho percebido que várias, a própria Unicaribe, que está aqui, República Dominicana, a universidade que ela é dominicana, opera em Miami, com uma plataforma da Espanha, e os conteúdos são do Peru. Olha que interessante, toda uma construção de alianças. A UCIL é também uma universidade peruana, muito forte nos Estados Unidos, a MUST, que é uma universidade que opera nos Estados Unidos, brasileira, né, do Grupo Anhanguera. Queria falar para vocês que o Paraguai é uma imensa oportunidade, os reitores têm falado muito com a rede paraguaia de universidades privadas e públicas. Poderia relacionar aqui para vocês, pelo menos agora, umas 10 universidades paraguaias que estão fazendo um trabalho muito sério e que necessitam de alianças, necessitam de parcerias para a educação à distância, para conteúdo, para projetos em conjunto, bolivianas. O Chile, sobretudo, vocês sabem que o Chile foi praticamente o último país da América Latina a virar a chave para a necessidade da transformação digital. O Chile, várias universidades chilenas estão pedindo para nós, aqui na região andina, parcerias para fazer a conversão digital. Olha aí. Né? Uma imensa oportunidade para o sistema CAF. Então, aí, Oceano Azul, imenso. Por isso que... Luciano, Oi? com o tempo já estourando. Já. Concluo. Faltam minhas duas e concluo. Então, minha frase de fechamento, eu tenho entendido a CAF de quê? De inclusão, inovação, inspiração, inteligência, de sociabilidade, interculturalidade, internacionalização, interdisciplinaridade, interinstitucionalidade. Né? Então, acho que aí mais importante que ter planos é assumir uma estratégia. E eu acabei ensaiando, um pouco pensando e refletindo, o que poderia ser os processos missionais da CAF, que transforma sonhos, desejos, expectativas, projetos de vida. E que processo são esses? Processo de ensino-aprendizagem significativo para transformar histórias de vida, pesquisa científica pertinente e relevante, com impacto territorial sustentável, extensão de domínios de conhecimento experimentados no Lab Santa Catarina. Santa Catarina é um grande laboratório, é um grande ambiente de aprendizagem, e tudo isso transforma na ideia de sou catarinense cidadão do mundo. E aí uma série de atributos. Poderia dizer para vocês, quem sabe em outro momento, cada vez que eu me apresento e digo em um país que a gente vai, em algum lugar que nós conversamos, cada vez que eu... E me surpreende, as pessoas, você é de onde? Eu sou de Santa Catarina. Poxa, você vê que as pessoas sabem onde é e te respeitam. Então, eu acho que está aí uma grande marca da CAF. Sou catarinense, cidadão do mundo. Um convite final, esse é o slide de fechamento. Alguns colegas sabem, eu estou trabalhando numa trilogia, são 3 livros, e essa proposta está aí, o livro chamado Magnífico, Reitor Magnífico. Meus planos é publicá-lo esse ano, são 3 livros, o outro está aí, Reitor, um Obreiro, e um Reitor 30 anos antes. Essa é parte da minha pesquisa. Só queria dizer que eu abri um capítulo nesse livro e eu falo de universidades comunitárias. Eu vou me ater só na última pelo tempo e deixo para vocês. Tenho entendido que a universidade comunitária anda de mãos dadas com a sua gente. É parte de seu povo. Traz nos corredores acadêmicos os mesmos valores culturais. Respira os mesmos ares. Sofre as mesmas tragédias. Vibra junto com as mesmas conquistas. Mas mantém e respeita as individualidades e as histórias de superação. Esse é o meu entendimento. Sou formado com muito orgulho nas universidades comunitárias da nossa região. Então, meu muitíssimo obrigado, fico à disposição, está aí o meu contato para cada um de vocês, e realmente, para mim, é uma verdadeira honra fazer parte e colaborar de alguma maneira com o planejamento da CAF. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Luciano, uma explanação bastante completa, né, e complexa, né, e eu tenho certeza que com esse material a gente tem aí um farto volume de informações e de dados que vão ser muito úteis, né. Só gostaria de lembrar a todos que depois a gente vai abrir para alguns questionamentos ao final, rapidamente, mas tanto no YouTube como aqui dentro, onde a gente está com os reitores, a gente terá um espaço breve para perguntas. Eu já de imediato passo para o professor Luiz Roberto Lizacuri, já apresentado, que tem a palavra para a sua explanação a respeito das questões ligadas às instituições comunitárias. Ok.
Bom, eu queria agradecer o convite, né? Muito me honra estar aqui conversando com os senhores, com as senhoras. Queria, enfim, saudar o reitor Cláudio Alcides, o reitor Aristides Simadon, o reitor Pedro Ivo, né? Eu não enxergo todo mundo aqui desde do meu vídeo, mas, de qualquer maneira, eu faço aqui uma saudação geral a todos que estão participando, meu querido amigo e de longa data, não é? Companheiro de trajetória, Gilberto Garcia. Vamos lá, então. Bom, eu vou tratar desse assunto também sob uma ótica aí dos desafios contemporâneos, né, Cláudio, em função da pandemia. A gente não pode desconsiderar. Eu acho que todo o planejamento que a gente faça para o futuro necessariamente vai receber esse impacto do presente. Não é? Nós não vamos conseguir tirar esse período como se fosse um parênteses da vida e retomar, não é? Como se partíssemos da parte anterior. Não vai dar. Nós temos que considerar que isso tudo é uma interação entre futuro imediato, entre presente, entre passado, que nos também carrega, e por aí vai. Tá certo? Eu vou, antes de mais nada, falar um pouco, dar um pouco os dados das universidades brasileiras, da educação superior brasileira, para a gente entender também o tamanho do nosso desafio frente à conjuntura educacional, tá certo? A CAF está também inserida nesse universo de oferta de educação e ela integra desafios com outras instituições, com outras características, mas é importante para a sua própria vocação, né, de comunitária, nós explicitarmos esse tipo de ação e também a perspectiva de superação, né, dos problemas. Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que a educação superior e, portanto, os nossos planejamentos, né, dependem da educação básica. Eu vou dar aqui alguns dados de como a Covid nos alcançou. Ela nos alcançou com 2,5 milhões de crianças fora da escola, ela nos alcançou com 23% de brasileiros entre 15 e 29 anos que não estudavam nem trabalhavam, ela nos alcançou com 55% de crianças não alfabetizadas, com 400 mil professores de educação básica pública sem formação superior adequada, com 40 milhões de trabalhadores com escolaridade menor de 4 anos, não é? E com índice de aprendizagem que alcança 9% de aproveitamento de matemática na conclusão do ensino médio e 24% em língua portuguesa. Ou seja, de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, apenas 9 têm um conhecimento adequado de matemática e 24 em língua portuguesa. Isso gera um problema, um impacto imenso para a agenda acadêmica, para a agenda da universidade, como a gente pode ver já, tá certo? Dando dados conjunturais ainda, o Brasil possui 13,7% de população com educação superior de 55 a 64 anos, tá certo? O índice previsto, a média dos países da OCDE é de cerca de 28%. O Brasil possui 19,6% da população de 25 a 34 anos com educação superior, né? E a média da OCDE chega a 44, 45%. Né? Portanto, nós não perdemos só na média da OCDE, perdemos também na América Latina, como Colômbia, Chile, né? Por exemplo. Se a gente for olhar um pouco a expansão da educação superior, né, reitor, nós vamos poder identificar que o Brasil alcançou 8 milhões e 740 mil matrículas no último censo de 2018. Né? Dessas, no entanto, 19% em licenciatura, 25% em públicas, 75% em particulares, integrando nas não públicas, aí nas particulares, inclusive as comunitárias, as confessionais, etc. Né? Desse total, cerca de 60% das matrículas se referem a curso noturno, em geral 58%, 60%. Nas particulares, são 68% de ingressantes no curso noturno. Também, desses números gerais,
a gente pode constatar que nós temos 199 universidades com 4.500.000 matrículas e 2.068 faculdades com 1.800.000 matrículas. Veja aí a diferença. Isso, obviamente, integra o modelo de autonomia da universidade, que pode, não é, reproduzir as suas vagas e seus cursos sem, digamos, a prévia autorização do Ministério da Educação, na maioria dos cursos, o que causa um dinamismo muito maior na expansão em relação às faculdades, né? Se a gente for olhar o índice de ofertas de vagas em 2018, nós vamos chegar ao número de 13.500.000. 13 milhões de vagas foram oferecidas, ou seja, né, muito mais que o número de matrículas, que seria 8.750.000. Dessas 13 milhões, no entanto, no país, apenas 25% foram preenchidas, né? Em relação às públicas, houve um preenchimento de 70%, em relação às particulares, houve um preenchimento de 24%. Né? Vocês veem, então, que o número de vagas ociosas no Brasil é imenso e extraordinário, né? Vagas ofertadas e não preenchidas. Isso no ambiente onde nós precisamos alcançar metas da lei do Plano Nacional de Educação, né? A meta, por exemplo, para a matrícula entre 18 e 24 anos é quase que dobrar, passarmos de 17, 18, né, em 2014 para 33 em 2024. A meta bruta, vamos dizer assim, também é quase que dobrar, passarmos de 21, 22 em 2014 para 50% em 2024. Agora, essa meta está cada vez mais distante. A gente não sabe exatamente, tá certo? O que significa, inclusive, cumprir essa meta, porque vagas existem. E apenas de 22% dos egressos do ensino médio, não é, vão para a universidade. Ou seja, existem vagas, existem demandas organizadas a partir mesmo da conclusão do ensino médio, fora a demanda estocada, né, da população que já saiu do ensino médio e tem condições de ocupar essas matrículas, tá certo? Bom, a gente pode ver também uma outra característica da expansão, é a geração, né, de concentração. A matrícula brasileira se concentra na região sudeste, né, um pouco mais na sul, que perde um pouco já do Nordeste, mas perde muito nas áreas de fronteira, nas áreas onde as assimetrias nacionais são mais graves que a região Centro-Oeste e Norte. Então, a matrícula brasileira representa 8% caindo para 7% na região Norte, 8% caindo para 7% na região Centro-Oeste e 47% indo para 49% na região Sudeste, só para a gente ter uma ideia. A matrícula também está concentrada em cursos, não é? Direito, pedagogia, administração e contabilidade, não é? E esses 4 cursos juntos possuem quase 4 milhões de matrículas, 3 milhões e pouco de matrícula, não é? Desculpe, 2.900.000 matrículas por aí, é muita matrícula para pouco curso, e isso tudo também gera impacto, não é, à nação em relação ao processo de expansão, né? Se a gente for olhar a desistência na educação superior, a gente vai ver também que ela se mantém junto com a expansão. O INEP começou a trabalhar por corte de análise e acompanhamento de alunos. Então, ele pega todos os ingressantes em 2010 e os acompanha até 2016. Todas as matrículas brasileiras, em todos os cursos de educação superior. Faz a mesma coisa em 2013, em 2015, e faz um acompanhamento de 5 anos. Em geral, o produto desses acompanhamentos, não é, alcança 57% de desistência geral no Brasil da matrícula. Se a gente for distribuir, dá 60% na particular e 47% na pública federal, o que é um número imenso e absolutamente, digamos assim, dramático para um país como o Brasil, né? Se a gente for escolher um curso estratégico importante, como engenharia não é? Nós vamos ter uma evasão de 60% em 2018, né? O que equivale, portanto, a uma formação uma manutenção de 40%. Desses 40% que se mantêm e não desistem, dos que se formam, apenas 15% vão trabalhar em engenharia, não é? Numa dispersão imensa do uso do diploma para o conhecimento atribuído ao curso. Não é o uso do diploma em engenharia, é o uso do diploma
para o conhecimento atribuído ao curso, né? Desculpe, eu falei 15%, mas é 25%. Então, é uma realidade que nos convocava já antes da Covid a uma série de ações, a uma série de desafios para que pudéssemos alterar. Né? E não são desafios só da universidade, não foi só as universidades, a educação superior que chegou nesse ponto. Nós, né, agentes públicos, colaboramos muito ao longo dos anos. Tá certo? O sistema de avaliação e regulação que nós criamos, né, se mostra agora, talvez, limitado a esses desafios. Nós temos que flexibilizar, ampliar, reordenar o sistema de avaliação e regulação para que nós permitamos que as instituições consigam desenvolver o quê? Desenvolver políticas institucionais capazes de ampliar o seu protagonismo. Essa é uma questão muito importante para a CAF. Nós temos que partir das políticas institucionais. Nós não podemos partir apenas no regramento externo. Nós não podemos partir apenas de um regramento externo que limita a expansão, o que prejudica a condição de construção de políticas institucionais. Nós temos que partir do regramento interno, aquele que enumera políticas institucionais, que enumera as agendas de expansão, que descreve, não é, o alcance econômico do nosso trabalho e que desenha internamente as mais adequadas interações entre formação, pesquisa e extensão. Não é? A universidade precisa disso. Não é? Agora, como é que se dá isso? Em primeiríssimo lugar, se dá sobre o currículo. E aí eu dou uma indicação muito forte para a CAF, que a questão curricular é a questão mais relevante para se medir e para se organizar o processo de expansão e de futuro. E ela se torna muito relevante agora, né, durante a pandemia. Né? Vou dar um exemplo muito simples. Nós, ao organizarmos os currículos de engenharia no Conselho Nacional de Educação, tivemos a oportunidade, pela Fundação Fulbright, de conhecer várias experiências americanas com suporte da CAPES também. Né? E, ao conhecer essas experiências, nós convivemos com currículos, não é, absolutamente flexíveis, não é, numa postura bastante diversa de aprendizado. Para quê? Para ampliar as competências e para ampliar, no âmbito das competências, tá, o conjunto de conteúdos, atitudes, etc., adequados ao processo de formação. Vale dizer, dificilmente a gente viu em Harvard, em Yale, em Illinois, no MIT, na Universidade do Texas, dificilmente a gente olhou e viu uma sala de aula convencional. Não existe mais. Não existe. Não é? O que a gente vê lá são salas utilizadas para programas específicos de docentes, não é? Para programas específicos de articulação entre discentes e para ampliação do contato entre discentes e docentes, aproveitando melhor a capacidade e a qualificação dos docentes, não as restringindo em sala de aula. Quando alcançamos a pandemia, né, nós tivemos que reverter todo o processo de oferta de cursos para a educação não presencial. Nós chamamos de não presencial porque sabemos que nem todas as instituições possuem a mediação tecnológica adequada que pudesse ser classificada como educação à distância, conforme a resolução 1 de 2016 do CNE, tá certo? Que define a educação à distância com uma perspectiva de mediar, não é, as pedagogias por tecnologias de informação e comunicação. Né? Muitas delas tiveram que fazer soluções assíncronas, com TV, com suporte de telefone, com materiais enviados para reforço do aprendizado, mas na educação superior a maioria conseguiu se organizar na própria educação à distância. E foi rápido. Né? Apenas em 15, 20 dias, né, dessa alteração, quando o CNE produziu o seu parecer e a SERES produziu suas portarias, nós chegamos já, não é, a mais de 80%, e hoje é quase 97%, quase 100% das escolas estão funcionando com oferta plena para os estudantes. Estou falando da escola da rede particular. A rede pública tem outros desafios e tem outros problemas que eu não vou entrar aqui, senão a gente não faz outra coisa, senão, não é, falar sobre isso, tá certo? Mas estamos também colaborando com a rede pública. O MEC vem fazendo um trabalho imenso, né, de ampliação e de financiamento, né, dos sistemas para as universidades federais, né, e centros de formação tecnológica. Portanto, eu acho também isso vai ser superado. Eu acabei de receber um relatório do secretário da CESU, muito importante em relação a isso. Acho que, em curtíssimo prazo, esse financiamento sairá, ou esse aporte sairá com forte apoio da Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. Bom, eu estou dizendo o seguinte, nesse momento de pandemia, o que foi mais importante para as instituições? Olhar para si mesma e definir suas estratégias.
porque elas receberam, não é, um novo marco regulatório expandido. Elas receberam novas balizas regulatórias, que dizia a elas, olha, pode alterar suas atividades presenciais para não presenciais. Vocês podem resolver isso. E o parecer 5 de 2020 do CNE ainda amplia essa ação para atividades práticas e estágios, né, com cautelas e com processos seletivos adequados por cada curso, né, direcionados pelas coordenações. Portanto, o que sobrou para... Não havia mais quem dissesse, só faz aquilo, não faz aquilo. Agora, as instituições tiveram que olhar para si e desenvolver um projeto de educação à distância consistente, porque não havia mais a oportunidade de dizer, olha, a minha educação à distância representa 40% e a presencial 60%. Então, eu fortaleço a presencial e deixo a distância. Não dá mais. Agora é 100% a distância. Né? E 100% à distância significa o aprendizado estar 100% à distância. Significa construir um novo aprendizado adequado, consistente, com resultados aproveitáveis, não é? E consolidados para um processo de formação que não vai ser curto. A gente sabe que não vai ser curto. A gente sabe que isso que não vai haver um retorno instantâneo e em massa à vida presencial. Isso vai ser feito de forma cautelosa, cada instituição em cada região vai ter uma história de retorno, não é? E o retorno certamente vai conviver com reposição ainda em 2021 e com forte educação não presencial ainda em 2021. Não é? Então, veja, as pessoas tiveram que se reordenar, que se repensar, e repensar a sua atividade à distância, não é? De maneira a ampliar a sua qualificação, aquelas que não tinham, e repensar, sobretudo, desse ponto de vista. Não é? A educação à distância não é o empacotamento de uma sala convencional, de uma sala de aula atrasada, de uma sala de aula que também não gerava acesso ao aprendizado como o problema gerado pela rede, pela internet. Não é? Ou vocês acham que um estudante noturno, que significa 60% das matrículas brasileiras, tem acesso ao aprendizado? Que horas que esse estudante lê? Que horas que ele escreve? Que horas que ele se articula com os colegas para produzir conhecimento? Não é? Que horas? Ele trabalha 8 horas por dia, muitos trabalham sábado ou têm atividades acadêmicas no sábado. Não é? Então, eles se esgotam na instituição, na sala de aula, ouvindo o professor, fazendo com que o professor tivesse uma dimensão muito mais, digamos assim, focada no seu padrão de ensino e não na necessidade específica de aprendizado do estudante. Essa questão é muito importante. Não é? Esses países refizeram o seu projeto, não é? De uma tal forma que, quando enfrentaram a Covid, já não havia essa presencialidade baseada em sala de aula. A presencialidade baseada em sala de aula gera uma EAD controversa, gera uma EAD que precisa se explicar em relação à sua qualidade. Tá certo? Mas uma presencialidade, não é, baseada em diversidade de aprendizado, em pesquisa associada ao aprendizado, em extensão associada ao aprendizado, em atividades práticas associadas ao aprendizado. Tá certo? A dimensão da educação à distância é completamente diversa e completamente necessária, não é? Inclusive de se inteirar com esse tipo de formulação, não é, presencial. Então, nós estamos descobrindo que a educação à distância é muito mais do que era. Ela tem um papel muito mais amplo no processo de formação e ela facilita o aprendizado em diversos níveis, inclusive das relações entre professores e estudantes e entre os próprios estudantes, alunos e alunas. Ela facilita esse contato e ela faz desse contato um processo dinâmico focado no aprendizado. É o que deveria ter sido a presencialidade prévia deles. Né? Instituições como essas que eu citei, elas enfrentaram o processo da não presencialidade de uma forma muito mais flexível, rápida e muito menos traumatizada, porque já não funcionava com presencialidade de sala de aula quando se podia ter presencialidade. Né? Então, acho que uma questão importante para todos nós entendermos e aprendermos é o seguinte: que presencialidade? Né? E educação à distância significa retirar os estudantes do campus, retirar os estudantes dos seus locais de estudo? Não. A educação à distância para essas instituições e para nós, talvez no futuro, vai representar uma boa interação em diversificar o processo de aprendizado. Ela vai ser um instrumento, não é, de interação com o processo de aprendizado, que vai ilustrar contatos com outros países, que vai propiciar estágios virtuais, né, em empresas internacionais, que vai propiciar palestras internacionais, que vai propiciar aulas, não é,
aulas e intercâmbio docente, não é, por meio, não é, de lives e de palestras eletrônicas, não é? Tudo para estudantes dentro do campus. E o estudante dentro do campus que não estiver numa sala de aula não estará classicamente fazendo uma educação à distância, estará se formando num aprendizado adequado e consistente. Essa dimensão é importante que a gente tenha em mente, não é? Que a educação à distância cobre aí um processo de complementação do aprendizado, ela facilita a pesquisa inserida no processo de formação. O que a Constituição fala? O que significa interação entre pesquisa, ensino e extensão? Não é? A universidade tê-las? Não. Significa uma ativa participação da pesquisa na formação. Não é? Nós temos no Brasil universidades com um padrão de pesquisa internacional. Somos a 15ª nação, com todos os problemas que tivemos ao longo dos 30 anos passados, né, de financiamento, nós temos ainda a 15ª posição na pesquisa. Isso é muito importante. A nossa pesquisa é internacionalmente competitiva e tem áreas que nós estamos entre terceiro, segundo e primeiro, Gilberto sabe disso, a área de odontologia, na área de psicologia, por exemplo, tá certo? Nós temos altíssima relevância e impacto da pesquisa mundial na física, na medicina. Portanto, o que importa? Importa é que esse espaço da universidade, o que vai na fronteira do conhecimento e organiza, né, a produção de conhecimento, tá certo? Como bem econômico, como bem cultural, como reprodução da ciência, deve também estar a serviço da formação. Esse pesquisador não vai para a graduação muito feliz, por quê? Porque ele é internado numa sala de aula e tem que dar 40, 1 hora de aula, 2 horas de aula. Mas se esse pesquisador for para a formação e ofertar, né, o seu conhecimento sob a forma de pesquisa e mobilizar o conhecimento na graduação sob a forma de pesquisa, não em disciplinas, mas em temas, em áreas, não é, de concentração, etc., etc., é claro que o impacto vai ser extraordinário e fenomenal. Se os estudantes do noturno tivessem professores dessa natureza, não é, que não dão aula, mas que orientam pesquisa, que elevam problemas, que resolvem problemas e que ampliam a relação e a razão da produção de conhecimento com a diplomação mais adiante, não é? E, portanto, mediando a competência com o conteúdo, nós teríamos, obviamente, um ensino noturno de melhor qualidade. E a mediação tecnológica para isso é fundamental, é essencial. Não é? É essencial, quer dizer, se o estudante noturno presencial tivesse mais mediação tecnológica, ele teria aprendido mais. E essa é uma questão importante para carregarmos para frente. Hoje em dia, a educação à distância é obrigada a recuperar a densidade de conteúdos e as formas diversas de aprendizado para torná-la dinâmica e para expressar para os estudantes o aproveitamento. Nenhum estudante. Por que será que os estudantes desistem tanto da Universidade Brasileira? Ou por que será que há tão pouca adesão às vagas ofertadas? Por que caiu a capacidade, da Universidade Brasileira de convocar a sociedade brasileira para si? Tá certo? Eu acho que a questão curricular é muito importante para explicar essas questões todas. Eu acho que a gente tem que dar no currículo explicação da evasão da desistência, da não adesão às vagas ofertadas, e da perspectiva de não utilização do diploma na profissão. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos em mente que o diploma expressa uma competência, não expressa um conjunto de conteúdos. E a competência deve ser expressa também em atividades diversas. Atividades práticas, estágios, não são pré-profissionalização, são fases relevantíssimas do aprendizado que devem elevar conteúdos associados e próximos às competências. A presença da virtualidade, a presença da virtualidade em estágios, inclusive para alunos presenciais, quando acabar a Covid, ainda vai ser relevante. Estudantes vão querer presenciar-se em instituições internacionais, em indústrias americanas, italianas, poder presenciar-se durante 1 mês ou 5 meses numa linha de ordenamento produtivo virtualmente. Porque, veja, muitas dessas instituições produtivas, muitas das empresas e de escritórios de serviços já trabalham virtualmente. O estudante aprende presencialmente o curso de Direito, aprende Direito. Aí ele se forma, chega no escritório, é tudo virtual. Ele tem que fazer as demandas virtuais, o despacho com o juiz é virtual, é tudo virtual. Ele tem funcionários no Brasil inteiro.
Não é? E por que o estágio dele não é virtual? Por que não aprende também o processo de digitalização, não é? No letramento adequado para a sua formação? O letramento digital é essencial, fundamental, estratégico no processo de egresso e competitivo, não é? No exercício profissional futuro. Eu acho que essa é uma questão muito importante, especialmente para instituições regionalizadas que têm a dimensão muito próxima de quais são os desafios e os gargalos econômicos, que como a educação superior pode representar um bem econômico inestimável. Isso as comunitárias têm de forma absolutamente competitiva, e é nesse foco que ela tem, evidentemente, que se aprofundar. E, para isso, o currículo é fundamental. Um currículo de uma comunitária tem ainda mais obrigação de manter um amplo contato com a sociedade, uma ampla interface com a sociedade, tá certo? E também uma ambição muito grande do seu processo de formação para que o egresso não signifique mais um candidato a uma fila de emprego. O egresso tem que significar um provedor de novos empregos. O egresso tem que significar um sujeito que entra e transforma, não é? Ou uma senhora que entra e transforma o processo produtivo, que abre espaço para a inovação, e a inovação abre espaço para novos desafios empresariais. Os egressos da universidade comunitária têm a responsabilidade de dinamizar a economia regional e tem que estar atento a ela, tem que saber conjunturalmente onde ele está e por que ele está. Não é? Isso é fundamental no processo curricular e isso integra o processo de geração de competência. Esse contato imenso com a região, a conjuntura econômica, social, as demandas sociais, as políticas públicas que devem ser incentivadas, melhoradas, e a cultura em geral, porque a universidade é provedora de cultura. Né? Então, nós temos que ter, digamos assim, em mente que esse desafio acaba nos colocando, né, frente a um desafio futuro, que teríamos sem Covid, mas com Covid ele fica mais explícito, mais ordenado e mais visível. Né? A educação não presencial, dada de forma ampla e plena, acaba convocando as instituições para, em primeiro lugar, identificar nas suas políticas institucionais o fator mais predominante da sua existência e do seu desenvolvimento, nas suas próprias políticas. Uma diretriz curricular, eu sempre digo, não é um formulário. Eu sei que vocês estão todos acostumados a trabalhar com formulário. É formulário de CPA, é formulário de PDI, é formulário de PPC, é formulário, e todo mundo fica aflito com a avaliação e a gente acaba se respondendo às nossas políticas, o processo avaliativo. Isso tem que acabar. Né? Nós temos que deixar as instituições organizarem as suas políticas institucionais, organizarem os seus projetos institucionais, organizarem suas bases de compromisso, entender que uma diretriz curricular é a base de uma política institucional curricular, não é um formulário a ser copiado, né? E justificar, né, as suas estratégias em muita tecnologia, e muita interação tecnológica, e em expansão do que a tecnologia nos dá para verificar, né, novas realidades, novos caminhos. O Luciano, antes de mim, falou da beleza que existe, né, e que está sendo produzida no mundo. Quer dizer, um aluno de graduação tem que ter acesso a isso. O aluno de graduação tem que ter acesso à virtualidade, à orientação virtual, né, à recepção de conhecimento de outros países. Essas ferramentas não são complexas, nós estamos vivendo com elas há 90 dias ou 120 dias, estamos, não é, aprendendo muito, tá certo? E estamos usando ferramentas básicas. As universidades têm complexidades muito mais amplas que podem ampliar em muito a qualidade do aprendizado para estudantes dentro do campus, que ficam no campus, tá certo? E a gente talvez comece a entender a educação à distância fora do campus como instrumento de expansão, de fato, e de extensão para corrigir assimetrias regionais, para chegar onde o presencial não consegue chegar, né? Para fazer uma política de expansão e baseada em extensão e em recuperação de assimetrias. A gente viu pela expansão brasileira que a expansão não corrige a assimetria, pelo contrário, ela aprofunda a assimetria. Nós precisamos cuidar disso. Né? Esse é um problema colocado na nossa agenda do CNE e do MEC. Eu falo quase que diariamente com o presidente do INEP, que cuida das avaliações, com o secretário das séries, com o secretário executivo, a gente tem um ótimo contato, e esse desafio é compreendido pelo Ministério da Educação, e, portanto, eu acho que o pós-Covid depende de uma ação articulada. Nós temos que reolhar o processo regulatório avaliativo, reconstruí-lo, dar razão, expansão e responsabilidade às instituições atribuírem a sua autonomia, à construção das suas políticas institucionais,
A avaliação tem que olhar os compromissos dessas políticas com a sociedade, não é? A qualidade dos egressos, a interação entre os fatores acadêmicos com pesquisa e formação e extensão, como eles se articulam e se justificam. Não é? A gente conhece universidade pelo Brasil afora que tem pós-graduação só para ser universidade, não é? Onde a graduação nem sabe que existe a pós-graduação. Não é? Eu cheguei numa universidade na região sudeste e perguntei para um professor de graduação, eu falei, eu não sabia que tinha doutorado. Eu falei, mas vocês são universidade, como vocês não têm doutorado? Então funciona em outro prédio. Então, quer dizer, isso não é possível, tá certo? Como não é possível também a segmentação entre ordenamento e educação presencial e não presencial. Essa segmentação não leva a nada. E essa segmentação também era, digamos, estimulada por um processo de avaliação que avaliava o presencial separado da distância, avaliava a distância, avaliava o presencial, e muitas instituições chegavam a ter dois conceitos institucionais diversos, como se fossem duas instituições diferentes. Né? Isso fazia com que isso criasse uma nova rotina para a educação à distância, diversa da presencial, uma carreira para a distância diversa da presencial. O professor da distância não tinha presencialidade, a presencialidade não tinha distância, o pesquisador tinha horror disso tudo, ficava na sua pesquisa. Assim não dá. Assim ninguém consegue desenvolver-se e alcançar resultados para a sociedade e população. Não é? Nós estamos em 2020, passando por uma pandemia. Nós temos que aprender com ela. Não é? Fizéssemos nós um currículo mais flexível no passado, e eu sou corresponsável por esses problemas, tá certo? A Constituição da Educação é corresponsável. Eu não estou apontando o dedo, eu estou apontando para mim. Nós todos temos que recuperar esse processo do ponto de vista avaliativo e regulatório. Não é? O CNE, o INEP, a SERE já montou um comitê permanente para estudar isso no pós-Covid. Nós temos que ampliar o espaço. Como é que uma comunitária vai ser comunitária se o tratamento avaliativo e regulatório é exatamente igual e é limitante das suas ações e inibe, digamos assim, a sua liberdade ampla de planejamento? Não pode. Não é? Uma comunitária tem que ter liberdade, ela tem que se entender na região para entender a validade, a beleza do seu próprio projeto institucional. Eu não posso ter um projeto institucional e falar, não, espera aí, pessoal, esse projeto institucional é muito bom, mas a hora de chegar a avaliação do INEP, nós vamos tirar 3 ou 2, não é? Porque eles não vão entender esse projeto institucional. Não pode ser assim. Não é? Nós temos que ter um projeto institucional capaz, não é, de expandir a qualidade da instituição, e qualidade só se alcança com compromisso, com autocompromisso. Qualidade não se alcança atendendo regra burocrática, o índice censitários. Qualidade se alcança com compromisso. A qualidade advém do compromisso. O compromisso faz com que haja inovação. A inovação faz com que haja criatividade, amplitude na formação, maior interação entre discentes, docentes, pesquisadores, professores, extensionistas, etc. Isso é muito importante. Nós temos que dar essa perspectiva para as instituições e indicá-las que o futuro, não é, talvez seja esse. E nós, da parte dos agentes da política pública, não é, CNE, INEC, estamos nos reorganizando e tentando entender isso para não mais, não é, limitarmos nem direta nem indiretamente a capacidade e a qualidade das instituições em vivenciar claramente a sua autonomia e colocar a sua autonomia não à disposição da expansão de vagas, mas colocar a sua autonomia na expansão econômica e na expansão social e cultural da sua região. Muito obrigado, reitor. Muito obrigado, professor Cury. Realmente são elementos fundamentais, e eu vi que grande parte das colocações é um pouco da angústia de cada um dos reitores que estão assistindo essa apresentação. De imediato, eu passo para o professor Gilberto, para que ele também possa fazer as suas arguições e sua manifestação, agradecendo também a sua presença, professor Gilberto Garcia. Obrigado, professor Cláudio. Todos me ouvem? Eu estava com problema nesse áudio, está ok? Ok. Todos ouvem bem? Ah, está ok. Quero Está cumprimentar, então, o reitor Cláudio, presidente da CAF. É um grande prazer dividir essa mesa nesse momento. A CAF sempre foi muito próxima, né, do nosso trabalho. Com todos os palestrantes de hoje, o professor Rui, grande colega do Conselho Nacional de Educação, de longa data. Quero cumprimentar de modo especial o professor Aristide Simadon, que é o vice-presidente da CAF, e justamente pela sua nomeação ao Conselho Nacional de Educação, é sempre importante ter uma presença das comunitárias no Conselho, o olhar das comunitárias no Conselho Nacional de Educação. Saudar também
o secretário Paulo Ivo, colega já de longa data, e todos que nos acompanham neste momento. E também, de modo inédito aqui, cumprimentar o nosso novo ministro da Educação, o professor pastor Milton Ribeiro, que foi nomeado ministro da Educação. O professor Luciano, anteriormente, ele traz uma visão de América Latina muito focada na questão dos grandes desafios, em função, sobretudo, do planejamento estratégico da CAF. O professor Cury traz uma visão já nacional do problema, né? Não sem o viés internacional, as interfaces, mas focar diretamente na experiência do Conselho Nacional. Eu acho que cabe a mim agora tentar regionalizar um pouco o olhar, e eu farei de forma muito breve, no sentido de, em função do planejamento estratégico, trazer, dentro do tema das IES comunitárias, seus desafios próprios e, de modo especial, focando a CAF. Eu entendo que esse é um momento bastante difícil para as comunitárias. Não é possível sermos de todo otimistas nesse momento, porque a peculiaridade do sistema comunitário como um todo, ou das instituições comunitárias, dentro do Sistema Federal de Educação, sempre trouxe dificuldades próprias à questão comunitária, como política, como as grandes corporações mantenedoras, como a BMS, a ANEC mais tarde, a ABRAS, essa recém-criada, a AMIES, né? E depois os sindicatos mantenedores, SEMESP, cada estado, então, tentando recompor a sua associatividade. Então, isso surge, né, dentro do movimento da expansão do sistema federal. E a percepção de diferenciação de interesses dentro do sistema. A primeira diferenciação foi do público para o privado. Depois do privado para o privado em si para o filantrópico. E mais tarde, dentro do setor privado, o particular e com o movimento das instituições de capital aberto, né? Mantenedores de capital aberto. Então, os interesses vão surgindo de acordo com a associatividade, porque o foco está ou em financiamento, ou no interesse da regulação direta, ou na questão da filantropia, ou na questão acadêmica, as questões acadêmicas propriamente ditas, como pesquisa e ensino e extensão. E, de modo especial, a identidade de interesses começa a aparecer com regionalidades, que é a natureza da missão da CAF, né? Nós vamos encontrar ali na ANEC, por exemplo, o interesse ligado com a base da missão confessional. Vamos encontrar no Comung um outro movimento. Vamos encontrar na CAF um modelo totalmente inédito. Até porque, peculiarmente, Santa Catarina do ponto de vista demográfico, um estado privilegiado, porque ela conta com cidades médias distribuídas ao longo de todo o estado, bem diferente dos demais estados brasileiros, onde nós temos um grande centro, uma grande metrópole, ou uma grande região metropolitana que normalmente concentra ou capitaliza todas as energias da região. Então, essa descoberta do corporativismo é muito importante. E eu acho que a CAF, por ser pioneira, ela tem essa importância ela teve essa importância de ser exemplo para as demais associatividades do segmento comunitário. Embora ela não tenha alcance nacional, mas ela tem um foco regional e contribui muito para a visão nacional das comunidades. Isso não impede a intersecção dos interesses, por exemplo, de ser associada à BMS, à BRUC, né, com a intersecção de associatividade. Os benefícios da associatividade logo foram descobertos quando a ideia do corporativismo começa. Eles têm uma natureza política, por exemplo, né, ou uma político regional ou político nacional, quando ela induz o financiamento comum, parcerias regionais, fomento para ensino, pesquisa e extensão, participação em conselhos regionais, conselhos nacionais, a questão da certificação do SEBAS, como movimento de bloco, como movimento de conjunto, como movimento de identidade universitária. Também tem um efeito político-regulatório, né? Com o surgimento das séries e o destaque da regulação e a supervisão dentro de uma secretaria levou imediatamente à necessidade do corporativismo regionais
de se agruparem de uma maneira mais defensiva. Isso num movimento mais posterior. Também temos um efeito político infraestrutural, a possibilidade de serviços compartilhados dentro da respectiva associação, no que diz respeito, por exemplo, à compra, aquisições de grande porte, barganha por carteiras bancárias, assessoria técnica compartilhadas na área de TI, de ferramentas pedagógicas. Tudo isso são benefícios que as associações começaram a descobrir em grande escala, né, quando há uma corporatividade de instituições afins, instituições com a mesma identidade. E sem falar também, claro, que é o mais comum, das contribuições acadêmicas que podem advir de uma associatividade, como capacitação de professores e funcionários. Nesse momento, por exemplo, que estamos vivendo na pandemia, é altamente importante e relevante esse aspecto da capacitação urgente nos ambientes virtuais, professores e funcionários. Diferentemente do ensino à distância, como bem pontuou o conselheiro Cury, que são aulas não presenciais, substituição de aulas presenciais, que exigem uma outra metodologia, outras ferramentas, e não somente o modelo do EAD cru e duro, né? Além de parcerias, obviamente, no ensino, na pesquisa e extensão, e redes colaborativas entre as instituições. A CAF, como todas as associações comunitárias, terão seus desafios próprios, e eles não vão ser diferentes do próprio setor comunitário. Eu acho que o grande desafio do setor comunitário hoje é a sustentabilidade do modelo comunitário. Isso pode parecer um pouco chocante, mas nós temos que atentar para esse aspecto diante do cenário da educação brasileira, da moldura da educação brasileira, principalmente porque o modelo de educação comunitária ela tem seu custo próprio, ela tem seu alto custeio do modelo. Ela tem um alto investimento na área de ensino, pesquisa, elas acompanham um pouco o modelo das universidades públicas como interesse em investimento, sem falar na questão de titulação docente, que impacta em plano de carreira, mas também a questão da pesquisa. Todas têm um modelo muito bem comportado de instituições que não desfrutam de um recurso público tão abrangente como o setor público diretamente, né? Mais recentemente, com a lei das comunitárias, é que, em alguns segmentos, como a pesquisa e a extensão, tiveram o benefício do recurso público dentro dessas instituições. Mas nós vamos perceber que elas vão se comportar sempre dentro de um modelo. Não vamos encontrar nenhum tipo de instituição comunitária de grande porte. Raramente vamos encontrar uma instituição comunitária com mais de 15 mil alunos. Esse é o tamanho da comunitária para menos. Em média, eu aposto que não há dentro das 16 da CAF nenhuma instituição muito acima dos 10 mil alunos. Esse é um modelo já muito alto de alunado, do ponto de vista numérico de alunado, né? Então, as pressões que hoje impactam sobre o setor comunitário e seus desafios, um desses primeiros foi a fase da expansão da oferta do ensino. Eram e são instituições mais antigas, do ponto de vista da sua fundação, da sua instituição, e o advento de dois movimentos importantes que ocorreram no Brasil nas décadas de 80, nas décadas de 90 e nos anos 2000, foi, por um lado, do setor privado, a grande expansão do setor privado, de uma forma até pouco regulada, cujas consequências nós colhemos depois com a regulação, e quis corrigir esse processo. Nossa regulação hoje é altamente dura, porque ela é corretiva, ela olha para o retrovisor para tentar consertar os efeitos dessa expansão, né? E ela ainda está concentrada nos grandes centros, né? E isso tem uma repercussão muito grande sobre o papel das comunidades. Agora, por outro lado, houve a expansão do setor público federal de uma forma violenta, principalmente no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Esses dois movimentos não só concorreram, né, que foi a expansão dos campos das federais existentes, mas a criação das novas universidades federais, que, de certa forma, espremeram
né? Esses dois movimentos espremeram a ação regional das comunidades. Santa Catarina, menos, Rio Grande do Sul, muito forte, né? Então, o outro fator que vem colaborar com essa questão da sustentabilidade, do desafio das comunitárias, é essa fase da diminuição da expansão presencial em favor da uma modalidade nova, que é o EAD, né? A expansão, o EAD trouxe aquilo que instituições que não estavam em Santa Catarina, que não estavam no Rio Grande do Sul, que não estavam fora de suas sedes, chegarem a esses estados, chegarem a essas regiões, chegarem a essas cidades médias com campos de ensino à distância que elas outrora não tinham e não têm interesse de ter como expansão presencial. Esse fator, combinado com a expansão presencial do setor público e privado, mais recente do ensino à distância, trouxe um impacto tremendo para a ação regional das IES comunitárias. O EAD foi uma forma de interiorização, não obstante, ela ainda está concentrada nos grandes centros, a oferta de ensino à distância também, paradoxalmente ao propósito do ensino à distância, né? E compreendendo que Santa Catarina é o 5º estado brasileiro em grau de escolarização superior. Brasília, São Paulo, Rio, Paraná vem antes de Santa Catarina na média nacional de grau de escolarização per capita. Então, o olhar dessas instituições, Santa Catarina atrai o olhar dessas instituições justamente por esse índice altamente favorável do Estado. A experiência da pandemia, que é o último elemento, que já foi bem abordado pelo conselheiro Cury, né, trouxe uma tendência nova, e ela trará uma tendência nova para a qual que é a tendência dos cursos híbridos e a versatilidade de cursos inovadores em função dos tempos futuros. A pandemia trouxe essa mexida da oferta de ensino e na inovação em cursos, e ela não vai retroceder, ela vai tender a continuar e avançar. Uma outra questão que aflige como desafio para o planejamento estratégico, é a questão mais recente derivada dessa questão, é o financiamento estudantil. A crise do FIES recente e a retração de todas as expectativas anteriormente estabelecidas por muitas instituições dentro de uma margem de financiamento do seu estudante, e combinado, então, com a diminuição da captação, com a diminuição da rematrícula, tudo isso combinado. Esses movimentos impactam muito mais sobre nossas instituições comunitárias do que para as instituições particulares, propriamente dito, do setor privado. Então, haverá, sim, uma tendência das universidades comunitárias se ajustar ao tamanho de IES de porte médio, para não dizer de médio para pequeno porte. Essa é uma tendência para a qual todas as comunitárias terão que se ajustar, até porque existe um fator da regionalidade entre elas. Santa Catarina, vocês podem perceber que são as 16 distribuídas ao longo do estado. A expansão delas depende do limite da missão da outra instituição. Em muitos casos, o estado de Santa Catarina não é um estado com dimensão geográfica, né? Elas não vão ser instituições acima de 10 mil, grande parte, e acima disso só com ensino à distância, que tradicionalmente não é a vocação, não tem sido a vocação de oferta das instituições comunitárias. Elas demoraram ou houve interesse estratégico por muitos anos em expandir o ensino à distância como modalidade nessas instituições. Agora, com o desafio da pandemia, se coloca a questão dos cursos mistos, né? Enfim, dentro daquelas métricas um pouco questionáveis, né, que estão aí nas portarias e nos pareceres, mas é que nós temos que lidar com essa situação. E ela tende, então, a ter um gosto para a educação futura. Então, o que paira como desafio principal, eu acho, para cá, para as comunitárias, é uma certa equação entre a missão regional e a gestão que elas têm que fazer diante de todas essas conjunturas, agravada nos últimos tempos pelas regras da pandemia.
Então, assim, essa equação é uma equação difícil, né, porque ela tem que fazer uma leitura local, regional e corporativa muito bem feita, né, para se manter com um benefício de uma associatividade. Ela não sei se está aberta, ela tem o pioneirismo de acolher os centros universitários como associatividade. Eu não sei se ela está aberta para faculdades comunitárias, se houver em Santa Catarina, né? Mas, de toda forma, seja centro, seja faculdade, elas têm um modelo muito parecido de impacto de custeio de manutenção do modelo. Como eu falei anteriormente, ligado a um alto investimento em ensino, pesquisa e extensão, um modelo mais clássico, superior à média nacional, que é das privadas, né? Um foco bastante no professor bem titulado e um cuidado muito grande com o regime de tempo integral na margem ou acima da margem prevista pela regulação. Então, com isso, as comunitárias elas têm que sair em modelo de IE genérico, ou IE genérico para os cursos inovadores ligados com a demanda regional, com a inserção regional. O genérico não o torna comunitário, no meu modo de ver. Porque não faz jus, então, à missão. Eu estava lendo a missão da CAF, ela está muito focada e escreve e descreve o estado de Santa Catarina. Então, uma universidade, um centro comum, igual aos demais, na função regional, perde o seu sentido. Então, está atenta para as demandas regionais, né? E para a questão da inovação. Respostas aos cursos inovadores, sobretudo, cursos tecnólogos inovadores, é uma grande vocação para a região de Santa Catarina, e não repetir o erro daquelas universidades federais recém-criadas, que elas foram temáticas, mas quase todas hoje viraram universidades federais comuns, como qualquer outra universidade, com algumas exceções. Eu destaco a ABC, Federal da ABC, que mantém, de fato, um modelo de universidade nova, até curricularmente, o conselheiro Cury conhece bem, ela tem um modelo inovador de currículo, né? Multidisciplinares, que é muito interessante, uma resposta à região do ABC muito, muito interessante a ser vista. Então, nós temos que ver a CAF também, um outro desafio para a CAF, eu não sei se é um terreno um pouco delicado falar disso, mas eu falo com tranquilidade, que é o perigo de, como associação, ela ser o perigo da autonomia da regionalidade. Houve já no passado o exemplo de casos de comunitárias, eu posso falar com tranquilidade também, no ambiente do Comung, onde se verificou essa autofagia, ou seja, a competitividade agressiva entre instituições limítrofes da sua atuação regional, o que não é bom para a associatividade e para a identidade da associação. Tem que haver, de alguma forma, e isso é bom para o planejamento estratégico, uma certa equação regional da oferta do ensino, pesquisa e extensão vista organicamente, a CAF organicamente. Por isso, eu não sei se a CAF tem, mas toda associação madura que se pretende organicamente, eu parabenizo a CAF nesse momento pelo inedetismo da iniciativa do processo seletivo unificado, que eu acho que é algo novo, estamos terendo agora nesse segundo semestre, mas eu acho que é quase que um modo de autorregulação da CAF a necessidade de a constituição de um certo código de conduta, eu não sei como chamar isso, mas é algo que induza a autorregulação do próprio associatividade, sem que isso seja burocrático. Mas isso é muito importante na relação entre as instituições que compõem um todo orgânico associativo, né? E isso significa, em outras palavras, descobrir a melhor equação regional para a atuação satisfatória de cada uma das instituições que compõem, então, a família CAF. Também as parcerias acadêmicas é um desafio, avançar no intercâmbio acadêmico interno dentro da CAF. Esse modelo do processo seletivo é fantástico, unificado, é um fortalecimento do setor. Vocês podem criar e criam
até veículos de mídia falando do todo da ACAF, que é muito importante, como instituição comunitária, que alcança todas as instituições, e regionalmente ou localmente estabelecer essa diferenciação. Então, em função, finalmente já para a conclusão, de um plano estratégico, seria importante para a CAF também, que é um problema que outrora ela se manifestava no passado, essa clareza de pertença da CAF ao Sistema Federal de Educação e sua inserção definitiva de atuação junto ao Conselho, ao Sistema Federal de Educação, que foi um avanço nesses últimos tempos, né? Então, haja vista a presença da CAF em reuniões estratégicas no nível de CESU e SERES nesses últimos anos. Né? Retornar sempre na missão da CAF a origem das fundações regionais de ensino. Esse retorno à fundação, à origem da regionalidade da função da educação em Santa Catarina é muito importante, esse recurso, esse retorno a essa visão como forma de alavancagem de um planejamento estratégico. Né? Ampliar a admissão de IES universitárias. Se for o caso, eu acho que o sistema catarinense já está um pouco saturado do ponto de vista de oferta, né? Não considerando somente a questão das comunitárias, mas a UDESC e a UFES, que têm seus planos de expansão regional, estado inteiro, sem falar, então, nas universidades particulares, nas instituições de ensino particulares, na modalidade presencial e à distância, que já estão espaços de oferta no estado de Santa Catarina. E a revisão regional, da vocação regional da IES, ou na área da indústria, ou na área de serviços, na área de comércio, as instituições que estão próximas ao litoral, na pesquisa da pesca, que já faz um trabalho belíssimo, a interação com o agronegócio, que é importante, a questão, sobretudo no Oeste, a questão do agronegócio ligado com a indústria, então, da transformação animal, né? E equacionar, então, todas essas referências, essas nuances dentro do planejamento estratégico. E aqui eu estou focando com a questão do olhar da fase em que a CAF se encontra, então, com o planejamento. Né? Atentar também para os crescimentos demográficos de escolarização básica do estado de Santa Catarina, não nesse momento de pandemia, pelo retrato da pandemia, o impacto da pandemia somente, mas também os ritmos, né, dos crescimentos do transbordamento da educação básica e alimento da educação superior e de oferta de educação superior dentro da tradição da CAF. Apostar nos tecnólogos como vocação regional, que são cursos de curta duração e que atendem rapidamente à formação profissional, que é a vocação do estado de Santa Catarina, muito bem distribuído regionalmente os setores de indústria, serviços, agricultura, né, e comércio, e atentar, sobretudo, para a realidade, após a realidade da pandemia, para a questão dos híbridos. Né? Então, finalizando com essa questão imposta pela pandemia, nós vamos, e vocês estão certamente todos sofrendo essa questão da crise, ela vai ser violenta, né? A crise das rematrículas, né? Todos estão aí no índice já de 30% de perda, em média nacional, segundo os dados mais recentes. Né? Então, isso vai levar, certamente nessa fase que vocês estão, vocês não podem impedir que a crise do momento reflita sobre o planejamento do futuro. Então, as necessidades cada vez mais de redes colaborativas em todos os setores, a questão também da criação de grupos virtuais de apoio, né, em temas estratégicos de interesse comum dentro da associação, apostar sempre na capacitação comum de professores e funcionários para o momento, é um ganho de escala fabuloso, sobretudo para a utilização adequada e optimal, né, das novas ferramentas para ela se torna, então, modelos futuros de
pedagógicos futuros, independentemente de situação de crise de saúde, né? Isso vai gerar também a necessidade do planejamento de uma nova olhar do alunado, uma nova relação com o alunado, né? Porque nós vamos enfrentar, e vocês vão enfrentar, e estamos enfrentando, uma forte judicialização de processos, ou ligados a mensalidades, ou ações acadêmicas de toda a natureza, né? Normalmente ações coletivas são importantes, e atentar para jurisprudências, não só no ambiente da CAF, mas as jurisprudências em termos nacionais com relação às crises judiciais impostas aí pela pandemia. Enfim, a continuidade desse alinhamento da CAF com a Associação Nacional. Lá atrás, quando eu tive a oportunidade de presidir a BRUC, aquela gestão teve a felicidade de criar o Fórum dos Presidentes, né, e a Frente Parlamentar da Educação Comunitária, que foi um avanço político muito importante para o setor comunitário. Foi dali, então, que a gente ganhou força para a Lei das Comunitárias, que viria anos depois, mas esse alinhamento da ACAF, sobretudo, com seus pares, né? A manter esse diálogo em nível de presidências, diálogos estratégicos reunidos pela ABRUC, que tem uma visão mais nacional, representatividade mais nacional, mas o Comung e a CAF, que são muito similares, assim, muito mais próximos, não pela regionalidade, mas pela fundação dessas instituições regionais, porque a ANEC e a BEI, elas têm um caráter associativo mais temático do que regional, e as fundações isoladas que compõem, então, todo esse grupo. Tem sido muito salutar, e isso deu sobrevida e a alavancagem ao sistema comunitário. Mas eu percebo que, no exato momento, o sistema comunitário precisa ter a cautela com a sustentabilidade do modelo a partir de todos os desafios impostos nos últimos anos e, mais recentemente, com a pandemia. Eu quero agradecer a oportunidade e deixar aqui meu abraço a todos que nos estão acompanhando nesse momento. Obrigado aí, reitor Cláudio. Muito obrigado, professor Gilberto. Realmente, na fala, deu para compreender a sua relação com o sistema, né? E citou alguns pontos que são diretamente ligados à situação que a gente vive atualmente, né? Eu vou abrir, se alguém quiser fazer um questionamento aqui do grupo. Uma pergunta apenas, né? A gente está com um avançado da hora, também não quer aqui exagerar na bondade de vocês de participar. Então, a gente vai fazer apenas uma rodada, e nessa rodada a gente já faz o encerramento, e a gente termina por aqui com a presença de uma pergunta do grupo que está aqui dentro do Meet, né, se tiver alguma demanda. Enquanto isso, eu queria colocar duas questõezinhas rápidas que vieram, né? Uma delas sobre a questão do Plano Nacional de Educação. E que, na verdade, a pergunta diz que o Plano Nacional de Educação, a princípio, aparentemente nos leva apenas a cumprir números, né? Não faltaria, nesse momento, um planejamento para a educação superior no Brasil? Aqui eu me recordo da fala do professor Cury, né? da fala agora do professor Gilberto, da quantidade de problemas e situações que a gente tem na educação superior que remontam a uma lógica de falta de planejamento. Me parece que é isso. Nós temos um conjunto, uma diversidade que é super interessante no país, né, na questão das organizações, das instituições, mas isso nos leva também para uma desorganização nesse momento, né? E, junto com isso, eu estou emendando a pergunta aqui porque me fez alguns movimentos mentais também, essa questão da escalabilidade que parece que está sendo buscada através desse número pelas instituições, e por isso a gente vê uma situação de uma educação superior preocupada muito mais efetivamente com números do que propriamente com a qualidade, com aquilo que as comunitárias realmente se preocupam, que é um ensino de qualidade, responsável, ético, né? E que, por conta desse aperto que a gente vem sofrendo pelo crescimento tanto privado como público, como foi citado aqui, essa disputa entre as próprias instituições tem colocado as associações em momentos bastante difíceis, sim. Acho que o professor Gilberto foi muito feliz na sua colocação, e isso é uma realidade também no sistema CAF, e por isso nós estamos enfrentando esse momento do planejamento, né?
Também tem uma questão aqui sobre autonomia versus financiamento, né? Sobre essa questão da autonomia universitária, que é um tema sempre muito caro, muito próprio nosso na discussão, e a relação que ele tem neste momento com a questão do financiamento. Porque dito isso? Porque, na verdade, o financiamento para as instituições comunitárias é algo fundamental. Sem financiamento, as comunitárias não sobreviverão. E a gente vive um momento crítico nesse sentido. E a gente observa que nas comunitárias não há um socorro como vai haver em outras, por exemplo, nas instituições públicas. As comunitárias vão ter que dar conta da sua sustentabilidade a partir das suas condições. E muitas poderão encerrar suas atividades por falta de sobrevivência nesse momento tão crítico pós-pandemia que também foi citado aqui. Também tem algumas perguntas dizendo assim, não seria o caso de nós termos já abrir uma discussão sobre reforma universitária? Né? Se fala tanto em outras reformas, tributária, administrativa, não seria o caso de abrir essa discussão da reforma universitária? Enfim, são essas as questões. Ninguém gostaria na sala de fazer perguntas? Ninguém se inscreveu no chat? Algum reitor? Ninguém? Não havendo quem queira fazer pergunta, nós vamos passar então na mesma ordem, para o professor, primeiramente para o professor Luciano, e a gente, claro, pelo adiantado da hora, a gente pede para que, se possível, consigam, nesse momento também, fazer o encerramento, né, para a gente concluir a atividade. Com a palavra, professor Luciano. Bom, professor Cláudio, agradecer imensamente, é mais uma palavra de agradecimento por essa oportunidade e parabenizar a CAF, né, que vem arregaçando as mangas, mostrando a sua liderança, né, com essa grande iniciativa das universidades comunitárias, das instituições comunitárias, né, educação superior, e dizer que realmente é pode não transparecer, mas realmente é uma grande oportunidade verificar os movimentos que se pode ser feito, do que vem sendo feito, né, naquela linha que eu vinha comentando em relação às redes, às grandes redes ibero-americanas, redes interamericanas, e olhando um pouco esses grandes movimentos, então vejo que existe no estado de Santa Catarina essa grande oportunidade em que a ACAF se posiciona como a grande conectora desses atores das regiões, né? E vejo que através desta conexão e através do desenvolvimento dessas grandes alianças, das grandes parcerias também que podem ser feitas, isso acaba dando um novo movimento. E o fortalecimento da CAF como instituição acaba possibilitando isso que os professores mencionaram nas palavras que me antecederam, exatamente para buscar novas políticas. Gosto da ideia que acabaram de mencionar dessa reforma da educação superior, a reforma universitária. Acho que é um momento muito adequado para isso. Então, é mais uma palavra de agradecimento, cumprimentar os colegas, permanecer à inteira disposição, desejar muito sucesso aos colegas que estão discutindo o planejamento da CAF e permanecer sempre à disposição de cada um de vocês. Parabéns, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luciano. E eu passo, então, para o professor Cury, presidente. Obrigado, reitor Cláudio. Queria também agradecer a presença do reitor Renato e também cumprimentar, agora com mais clareza, que eu vi ele aqui no meu sítio, o reitor Aristides Simadon, né? Vai ser uma honra muito grande conviver com o senhor no conselho, a gente já se conhecia, mas eu fiquei muito entusiasmado com o seu ingresso lá. O senhor trará uma visão muito importante para nós do que significa o país, o que significa o Brasil, não é? E nós temos um papel muito importante em conjunto, em colaboração com o Ministério da Educação, no sentido do desenho dessas políticas. Então, parabéns, professor. Eu queria também ser rápido, dizer que os desafios são extraordinários, tá certo? E que não são só desafios das universidades, são desafios das universidades e dos agentes da política pública. Nós temos que pensar, não é? Todo o Ministério da Educação, a CESU, a INEP, a SERES,
vem refletindo muito sobre novas diretrizes da política educacional, a SEB, não em articulação com o CNE, o CNE em articulação com eles. É importante que o resultado de um consenso seja entender a autonomia como uma expressão, não é, de interação com a sociedade, de ampliação de compromisso e de ordenamento, não é, de um processo formativo capaz de gerar consequências e impactos positivos para as economias regionais, em conjunto para a economia nacional. Eu acho que essa grande expressão da autonomia, é claro, tem a questão do financiamento, entendo essa questão como muito relevante, como muito importante, mas a gente tem que identificar a autonomia como busca de consequências, busca de compromissos e um processo integrado de ordenamento de agendas e de expansão, né, seja da educação, seja da pesquisa, seja da extensão, mas sempre de maneira integradora. Aprendi muito com as palestras, né, que eu vi aqui e fiquei muito gratificado de estar presente aqui. Foi um ganho importante para mim essa tarde. Obrigado, reitor Cláudio, parabéns pela sua gestão. Obrigado, reitor Aristides, parabéns pela gestão dos senhores frente à CAF, reitor Ricardo, ao Luciano e ao meu querido amigo Gilberto, que não é Braga, mas é Garcia. Obrigado, Gilberto. Ainda não sou global. Ainda não é global. Você é mais global que se imagina, Gilberto. Muito obrigado, professor Cury. Professor Gilberto, então, para o seu encerramento também. Eu quero, nessa palavra final de agradecimento, ainda focar, dentro das perguntas, focar uma, porque o conselheiro Cury já abordou a questão da autonomia e financiamento. O meu foco foi sustentabilidade. Eu acho que importa o tamanho, sim. Parece que não, mas o tamanho que eu quero dizer não é o tamanho numérico quantitativo, mas a equação do tamanho. Ou seja, para a missão e a regionalidade das instituições que compõem a CAF, a questão da sustentabilidade, porque, diferentemente de universidades estrangeiras, europeias ou americanas, você pode ter uma instituição, uma universidade de 2.000, 3.000 alunos, porque o financiamento não é baseado nas mensalidades, nas tuitions, né, nas taxas. Ela é baseada em outras fontes, né? Alumni e toda sorte de convênios e parcerias. Eu acho que a mensalidade estudantil representa 1/3 somente. Essa não é a realidade brasileira. A proposta das comunitárias e da CAF, destacadamente, é uma proposta de altíssima qualidade de oferta de ensino, comparáveis aos recursos que as universidades públicas, puras, como as federais, desfrutam. E no estado de Santa Catarina, houve as comunitárias existiam, houve a expansão da federal, houve a expansão da UDESC, houve a chegada dos institutos federais, que nós esquecemos de falar, né? Isso só para falar. Gilberto. Universidade Federal da Fronteira Sul. Da Fronteira Sul, a nova, exatamente. Além dos institutos federais de educação, que ficaram, muitos deles, alojados em frente à rua da frente das nossas instituições. No Rio Grande do Sul é clássico, a Alegrete, então, é um exemplo emblemático, né? Uma federal na frente do Instituto Federal, né? Duas públicas. Então, considerando esses fatores, a crise do financiamento, e mais agravada agora com a pandemia, para o planejamento estratégico, a equação do porte da instituição é muito importante. E não significa que ter mais é ter mais vontade, né? Existe o ponto de virada. Uma instituição de 8.000, 10.000 alunos consegue manter a sua missão, muitas vezes mais do que uma que tem 16.000, porque ela dobra em alguns aspectos do financiamento do custeio, que a questão do recurso é muito importante. Por isso, atentar para essa escala e a cooperação regional é muito importante. Ou seja, a CAF tem que se ver cada vez mais organicamente e descobrir um invasor, vou falar esse termo, porque algumas são invasoras mesmo, nesse sentido, porque muitas delas estão ligadas com interesses financeiros, sobretudo no ensino à distância, né? Que é outro fator. E para a questão da sustentabilidade, eu acho que é um momento bom de reflexão da CAF no seu planejamento estratégico para tentar para essa questão do tema da sustentabilidade, sim.
não ligado ao tamanho como mera numérica, mas o tamanho como equação de sustento da missão, né, nesse sentido. No mais, eu quero mais uma vez, reitor Cláudio, agradecer aí a oportunidade de dialogar com a CAF. Eu me sinto muito à vontade no meio das comunitárias, obviamente, né? Cumprimentar os meus colegas, o Luciano, lá do Equador, e o meu querido Cury. Eu vou levar uns presentes de Bragança Paulista na próxima ida a Brasília. Meu colega, ele é nativo de Bragança Paulista. Já sei o que vai ser e quero sim. E aos demais, o Paulo Ivo, pelo carinho, pelo diálogo anterior do convite. Mais uma vez, saudar o novo conselheiro, que pertence ao grupo da CAF, isso é muito importante, o reitor Stitz Madon, e a todos os demais que nos acompanharam, né, reitores, dirigentes, professores, nessa oportunidade. Espero que tenha sido um diálogo aí proveitoso, né, e que contribua aí para o amadurecimento do planejamento estratégico aí da CAF. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, professor Gilberto, muito obrigado, professor Cury, muito obrigado, professor Luciano. Realmente são elementos importantíssimos trazidos aqui e que eu tenho certeza contribuirão para as nossas discussões de todo o sistema, e espero que também é mais um material que a gente produz, né? Eu tenho dito que nos últimos dias a gente tem produzido muito material, essas discussões e os webinars têm produzido muitos elementos importantes que vão ficando registrados e vão sendo documentos, de certa forma, digitais e visuais, né? E que a gente pode fazer uso deles em outros momentos, né? Estamos produzindo conhecimento de certa forma também, né? Agradecer imensamente, então, aos palestrantes, também agradecer a toda a equipe da CAF, ao Paulo Ivo e ao pessoal que, na retaguarda, aí deu conta das condições para que a gente pudesse ter essa atividade. Agradecer aos colegas reitores do sistema, né? As nossas 16 associadas, a todos os membros da comissão de planejamento que participaram aqui e a todo mundo que assistiu essa atividade. Ficamos muito gratos, muito felizes. Em nome da CAF, agradecemos a todos e desejamos uma boa noite. Até mais. Boa noite. Obrigado. Gilberto, prazer em vê-lo. Vamos cumprimentar o nosso conselheiro Simadon, né? Faltou cumprimentar o novo conselheiro Simadon. Novo conselheiro Simadon. Olha, junto com o Simadon, meus parabéns pela Educação Nacional. Parabéns pela dedicação. Eu que agradeço muito, é uma alegria muito grande estar aí, cumprimento o Cláudio, cumprimento o Cury, vai ser uma oportunidade muito boa trabalhar contigo, Cury. Obrigado. É uma alegria ver o Gilberto, o quanto já tem contribuído com o nosso sistema comunitário, o Luciano. A última vez que nós nos encontramos lá em Bogotá, nós conversamos muito sobre isso tudo que se falou aqui. E vou dar a minha contribuição dentro dos meus limites e, com certeza, nós faremos o possível para que as nossas comunitárias sejam bem representadas lá no Conselho Nacional, Cury, tá? Muito obrigado. Isso já é uma certeza, reitor, viu? Isso vai ser um grande ganho conviver com o senhor lá cotidianamente. Muito obrigado. Obrigado. O Caio, nosso reitor, nosso colega reitor, está dizendo que somos todos Simadon. Todos Simadon, exato. Eu só queria aproveitar, então, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente quando me chamou para essa possibilidade de ser ministro ou não. Essa questão da reforma universitária precisa acontecer, viu, Cury? É isso aí, vamos trabalhar nisso. E temos que trabalhar nisso, que eu acho que é um papel importante que nós precisamos aí tomar como linha de frente e para revolucionar um pouquinho essa educação brasileira. Isso. Né? Vamos pegar isso como agenda prioritária, reitor, tá bom? Que bom. Tá. Tudo junto com esse intuito, né? Legal, gente. Um abraço a todos, uma boa noite. Obrigado, prazer revê-los. Prazer imenso aqui. Tchau. Um abraço, professor. Prazer imenso. Obrigado, Luciano. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos vocês. Muito sucesso, professor. Querido, bom te ver. Márcia, estou com saudade de vocês. Tchau, pessoal.
Tchau, Gilberto. Obrigada. Tchau, queridos. Saudades também. Estamos precisando conversar, né? Verdade. Querida, que saudade de ti, Márcia. Não, vamos nos encontrar. Quando? Te mandou até para sair, ó.